Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, presidente da atual gestão. Hoje recebendo aqui em nosso estúdio Cândida Diana Terra. Seja muito bem-vinda, Cândida. Obrigada, bom dia, obrigada pela oportunidade. Cândida, como bem diz o nosso programa Conexão com Valores, ele versa sobre as conexões sociais pessoais que permitem o nosso desempenho na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna. E o convite que eu te faço é que você conte para o nosso público ouvinte um pouco da história da jovem Diana, o seu ambiente de casa, os colégios, a sua participação na cidade em que você nasceu, no Rio Grande do Sul, até o momento em que você olha pela escolha da profissão da advocacia e hoje desempenha um papel relevante como presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Rio de Janeiro. Olha, você falando isso eu até fiquei emocionada porque eu nasci em Porto Alegre. Vou contar um pouquinho sobre a minha história, mas quando eu vim para o Rio, cheguei aqui para ficar um ano, fazer uma pós-graduação. Eu tinha 27 anos na época e eu nunca imaginava que hoje eu ia estar aqui, né? Ia estar assumindo essas responsabilidades todas, e foi um caminho muito longo. Eu fui nascida e criada em Porto Alegre, me formei lá na PUC, uma família assim bem tradicional, e sou eu mais 2 irmãos. Minha mãe, infelizmente, há 5 anos atrás faleceu e eu perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai, eu tinha 26 anos. E fui criada lá, colégio tradicional, colégio de freira. Estudei no mesmo colégio que a minha avó estudou. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul tem muito essas coisas assim de tradição, né? Exatamente dessa tradição. Então eu vim assim exatamente dessa família bem tradicional e estudando em colégio católico. Então tive toda essa formação assim, né, uma época em que o pai da gente ia almoçar em casa, né, então era uma outra época da nossa vida. Então eu me formei pela PUC, e depois que o meu pai faleceu, que para mim foi uma perda muito grande na minha vida. Meu pai tinha 59 anos quando descobriu que estava com câncer, e em 6 meses ele faleceu. E aí acho que ficamos todos nós assim um pouco perdidos, né, porque ele era assim o esteio da gente, a família e tal. E aí eu tive a ideia, meu pai gostava muito do Rio de Janeiro, sabe? Ele gostava muito do Rio de Janeiro. E eu não sei porque eu tive uma inspiração assim e tive a ideia de vir aqui fazer um curso de pós-graduação. Eu estava muito recém-formada, estava assim um pouco sem saber para que lado eu ia andar. E eu vim assim meio com a cara e com a coragem mesmo, sabe? Eu me inscrevi num curso de pós-graduação na Cândido Mendes, ali no centro do Rio. Falei pra minha mãe, vou ficar um ano no Rio, vou fazer um curso. E aí ela me apoiou para ficar um ano aqui, falou, mas depois de um ano você tem que voltar, porque o dinheiro vai acabar, você não pode continuar aí. Aí eu vim, né, com 27 anos pro Rio de Janeiro. Assim, para mim foi o primeiro momento assim, que eu fiquei, né, sozinha, né, numa cidade grande. E cheguei aqui assim e achei tudo bem diferente, né, bastante diferente. Fui morar em Ipanema, é claro que eu gostei, né, porque eu estava no Rio de Janeiro, né, Ipanema, assim, para mim eu fiquei um pouco deslumbrada na época com aquilo tudo, né, e o Rio também, há 30 anos atrás, ele andava diferente, né, assim, andava diferente. E aí fui fazer esse curso de pós-graduação, mas eu comecei a gostar da cidade, né, arrumei um namorado na época, eu falei, aí agora eu vou ter que voltar para Porto Alegre, mas eu pensei assim, nossa, mas eu não quero voltar, mas eu não tenho dinheiro, eu preciso dar um jeito para poder continuar. Aí, conversando com um colega do curso de pós-graduação, eu falei assim, eu era realmente muito, assim, eu digo muito ingênua, muito jovem, e também vindo de uma cidade muito menor, de uma família em que eu estava sempre muito criada em casa, enfim. E aí eu perguntei assim, como é que eu faço para arrumar um emprego aqui? Olha como eu era boba. E aí ele falou, não, você tem que mandar o teu currículo para alguns escritórios, né? Aí eu perguntei, quais são os escritórios grandes que tem no Rio? Aí ele falou, deu vários nomes, e dentre eles estava o Pinheiro Neto Advogados. Eu não tinha a menor ideia
de que era o Pinheiro Neto, enfim, eu vinha de uma outra realidade, né? Aí resolvi mandar meu currículo para esse escritório que me disseram que era bom, imagina, eu não tinha assim muito conhecimento. Você sabe que eu não tinha experiência muito profissional assim, eu falei, como é que eu vou fazer? O que eu vou botar no meu currículo? Mas eu sempre fui muito boa aluna. Aí eu fiz uma coisa assim, eu peguei o meu histórico escolar da faculdade, que tinha as minhas notas bem altas, e aquela época eu te mandava tudo de papel, né? Grampeei no currículo o meu histórico, porque eu pensei, é a única coisa que eu tenho. Resumindo, eu não sei como eu fui contratada para trabalhar no Pinheiro Neto. Depois até o sócio falou que ele ficou assim, encantado assim, com a minha pureza na época de chegar ali e falar eu quero trabalhar e tal. E aí foi meu primeiro emprego no Rio. E a partir dali eu me estabeleci, claro, né? Aí já fui, eu procurei apartamento, fui. E aí a partir dali ficou a minha carreira profissional. Aí depois tive outras oportunidades de trabalho. Acabei me casando, aí tive meu filho. E aí a minha vida foi ficando aqui. Né? E é muito sedutor, né? Eu também venho de uma cidade do interior do estado. Cheguei aqui com 18 anos e fiquei. Pois é. E as portas se abrem. O carioca é muito afável nesse ponto de vista da... Acolhe, né? Acolhe. Da socialização. Eu me senti assim, acolhida. E assim, eu guardo muito as minhas raízes gaúchas, sabe? Eu tenho muito amor, assim, por Porto Alegre. Tem um sotaque ainda que a gente percebe. Eu tenho sotaque e não perco, e não é, assim, eu acho que é algo porque é uma identidade que eu tenho. E quando eu vou para Porto Alegre, eu volto com o sotaque carregadíssimo, né? Mas eu tenho muito amor pela minha cidade, assim, pela minha terra. Sempre que eu chego lá, assim, eu me sinto... eu voltei para casa. Nem tenho mais a minha casa lá, porque minha mãe faleceu, então perdi essa coisa da casa, mas eu sinto, assim, voltei para minha casa. Por exemplo, eu fiquei muito abalada quando tive aquela enchente do Rio Grande do Sul. Eu chorava todos os dias, porque para mim, assim, eu olhava aquelas fotografias da minha cidade alagada e eu ficava assim... Eu fiquei muito, muito mal com aquela situação mesmo, assim. E parece que a gente está distante, né? Me dá uma sensação, assim, até de culpa. Nossa, eu tô aqui, todo mundo lá tá sofrendo. Então, para mim foi... Eu guardo muito, assim, essa coisa de... Eu gosto muito de ser gaúcha. E o povo gaúcho tem essa tenacidade, né? Você vê que eles já se recompuseram e muitas vezes... até a própria paisagem urbana ela vem melhor, planejada. A cidade está bem bonita agora, eu tive recentemente, a cidade está bem bonita, sempre que eu posso eu vou. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul e acredito todo que essa tradição, essa formação, ela tem me ajudado, assim, sabe, eu acho que me posicionar profissionalmente, acho que eu, graças a Deus, assim, sou uma pessoa que fiz boas amizades aqui no Rio de Janeiro e acho que pela minha maneira de ser, o gaúcho é muito essa coisa do compromisso, né? A gente tem uma coisa assim, se eu combinei com você, tá combinado, né? Então, assim, não tem essa coisa de... É que o mix que forma o DNA do gaúcho, ele tem estirpes, né? Tem muitos povos estrangeiros e a colonização também é muito bem feita. A nossa DCE de Porto Alegre e Caxias do Sul são das mais organizadas dentro do nosso ecossistema. Eles promovem eventos lá e conseguem reunir um número enorme de pessoas. A gente, se comparado com o Rio, a quantidade de patrocinadores que eles têm lá apoiando os projetos deles também é algo que a gente aqui no Rio, com todo o esforço que faz para sensibilizar e atrair, não consegue ter o número que eles têm lá. Eu acredito. Então é uma sociedade civil organizada de fato. Exatamente, as pessoas são... Eu entendo, assim, que as pessoas estão num compromisso muito grande. Você mesmo deu exemplo, né, a enchente que se enfrentou lá e a solidariedade das pessoas, assim, acho que isso talvez foi a coisa que mais me comoveu. Eu recebi umas 2 semanas uma presidente de uma instituição que ela está numa cidade chamada Toledo, no Paraná. E ela disse que o mercado ali daquela região do oeste paranaense, ele é pujante e o movimento deles é um movimento junto da ONU, Migração, que aloca pessoas no mercado de trabalho, porque lá ela fala que cada cidade precisa, assim, de 30 mil pessoas a mais todo mês para poder botar nas indústrias. Que bacana. E ela fez o comentário que no momento em que houve a dificuldade para os vizinhos gaúchos em relação ao trabalho,
eles se motivaram a dar um certo time no movimento migratório para poder trazer os gaúchos para o Paraná, para que todos tivessem ali uma condição que não passasse uma dificuldade maior do que estavam passando. É verdade. Foi algo muito emblemático para todos nós, né? Cândida, no nosso movimento da DCE Rio, te relatei, nós temos o Alberto Blois, que é presidente, que me antecede na instituição, que ele atualmente colabora como presidente do TI Rio, e temos o Gilberto Almeida, professor da PUC também, um grande expoente aí no escritório dele aqui no Rio, e o Alberto Bastos, da Método. Isso. E todos eles preocupados com esse tema da proteção de dados e da privacidade. E hoje eu tenho a satisfação de ter você aqui, que preside a comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Rio de Janeiro, focado nesse tema. Conta pra gente um pouco qual é o objetivo da comissão. Esse é um tema, a questão da proteção de dados e privacidade no Brasil é um tema ainda recente, né? Sim. Em outros países, quando a gente vê a Europa, principalmente, já é um tema que é mais... Não, é muito importante. Muito importante. Você sabe que a primeira lei de proteção de dados, ela tem mais de 50 anos, é uma lei alemã. Por que começou esse movimento na Alemanha? Exatamente porque quando a gente fala de dados, a gente vai falar aí de dados que a lei chama de sensíveis, a gente fala de dados que podem discriminar o indivíduo, como, por exemplo, raça, origem, religião e tal. Por que na Alemanha? Porque a Alemanha tem todo um histórico de perseguição, né? Que já teve lá em razão na época da guerra. Então, é algo extremamente importante, né? Esse movimento é importante porque, na verdade, os nossos dados viraram uma mercadoria, né? Sim. A grande dificuldade, quando eu assumi a comissão, dificuldade que eu falo para os meus colegas de comissão, é que eu entendo que a gente tem um dever à comissão e a minha meta nessa gestão é auxiliar não só a difundir o assunto no meio da advocacia. Para mim, o maior desafio que eu tenho, e eu quero deixar esse legado, é ajudar a difundir esse assunto na população. Porque eu digo o seguinte, a OAB tem também um dever e um papel social muito grande. Com certeza. Então eu digo o seguinte, tanto que a primeira providência que eu fiz foi criar um grupo de trabalho com relação aos titulares de dados e fazer um trabalho muito forte junto com a Comissão de Direito do Consumidor. Porque, na verdade, se a gente for olhar, titulares de dados é um universo até maior que o do consumidor. Nós nascemos, já somos titulares de dados, no momento que a gente tem um registro de nascimento. Então, a gente tem feito um trabalho bastante em conjunto. Vou lançar agora uma cartilha para a população, aí também já deixo aqui, para alguém quiser nos ajudar a patrocinar essa iniciativa, que é uma cartilha, mas é uma cartilha sem juridiquês. Eu sou uma advogada já com 30 anos de formada. Eu digo, a gente tem que tirar de lado o juridiquês e falar com as pessoas de uma maneira que ela entenda. Eu estava antes tomando um café ali e conversando, e o pessoal falando sobre os termos de consentimento e privacidade, que a gente o tempo todo clica e aceita, né? Na verdade, aquilo é praticamente como uma bula de remédio que a gente não lê. Sim. E a gente precisa tomar o remédio. O que acontece? Se você não aceita o termo de privacidade, quando você entra em qualquer site ou vai fazer uma compra, você não avança. Então, na verdade, é quase como um contrato de adesão, né? A gente hoje não tem escolha. E pior, eles são escritos de uma maneira que é exatamente para que a gente não possa entender. Talvez os nossos parceiros da Uniapac e DCE Rio, que eu te relatei aqui, possam participar desse seu... Nossa, seria muito importante. Dessa união de esforços. Exatamente, porque a ideia é conscientizar as pessoas com relação a um direito que elas têm e que elas pouco conhecem. Então, acho que o maior desafio da comissão é esse. Quando eu conversei com a Ana Tereza, que ela me fez esse convite, eu disse, vai ser esse o nosso desafio. Eu tenho tido muita sorte nessa comissão, porque conseguimos agregar pessoas que estão muito comprometidas com o assunto. Então, hoje nós temos mais de 100 pessoas na comissão, temos seis grupos de trabalho, nós dividimos em grupos de trabalho. Então, nós temos a questão da privacidade e a questão da discriminação. Temos a questão da privacidade e o titular de dados. Temos um grupo que olha para os controladores, que são as empresas que precisam se adaptar. Então, a gente dividiu. Só esse ano nós já fizemos 6 eventos.
Vamos lançar essa cartilha. Então eu digo o seguinte, a gente tem tido muito sucesso, mas acredito que me cerquei de pessoas assim muito comprometidas. Diz que os pais se aproximam. Pois é, eu acredito que sim. E uma coisa também que é algo que desde o início eu me comprometi foi que todo mundo que entrasse naquela comissão, se quisesse, teria um espaço para falar e para poder ter uma oportunidade. Muito democrático. Então, assim, todos os eventos tem alguém que não é só a presidente, enfim, que vai participar da mesa. A gente criou várias iniciativas para que todo mundo possa participar. Porque eu observava nas comissões, às vezes as pessoas entravam e ficavam ali e só era sempre as mesmas pessoas, né, falando. Então, a ideia é que todo mundo tenha oportunidade, porque também é um papel da OAB democratizar esse espaço, né? Isso. E eu tenho isso como uma missão para mim. Parabéns pela iniciativa e Obrigada. A gente deseja o êxito contínuo. Cândida, a nossa Uniapac ADCRI está há 63 anos atuando junto à sociedade civil, sempre com esse olhar de participar de ações de mobilização que levem ao bem comum. E bem comum é tudo que traz uma efetividade positiva para a nossa população. E os que tiverem interesse e curiosidade, dê uma olhadinha lá no nosso Instagram, é o @ADCRRio, o nosso Facebook, o ADCRJ, todos esses nossos programas estão no YouTube também. E o convite que eu te faço é que você possa externar ao nosso público ouvinte o seu olhar pessoal em relação a esse nosso carisma de evangelizar o mundo do trabalho e externar um convite ao seu networking, aos participantes da comissão. Os que quiserem aderir ao nosso movimento serão bem-vindos, te contactando ou nos contactando, que a gente dá um retorno rápido. Excelente, eu acho que vocês fazem um trabalho importantíssimo, sabe? Eu já sou seguidora da rádio, eu gosto muito, até porque existe uma visão assim, que eu entendo que a igreja, né, a igreja católica, ela tem se modernizado e tem acolhido cada vez mais as pessoas, e eu acho isso um movimento que para mim é muito importante, sabe? Eu sou uma pessoa que, eu digo, me considero uma pessoa humanista, assim, então tenho posições muito, muito claras com relação às minhas crenças, com relação à questão de igualdade social, de não discriminação das pessoas. Então isso para mim são valores assim que eu realmente não negocio na minha vida. Inclusive às vezes tem uns posicionamentos até como dizer, bem fortes com relação a isso. Acho que a gente não pode às vezes se calar diante de algumas coisas, né? Então eu vejo que vocês têm um espaço muito importante e eu queria até agradecer por vocês estarem fazendo esse trabalho. Muito importante para nós. Muito bom. O Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Cândido, satisfação enorme te conhecer. Muito obrigada, a minha também foi. Agradecer a sua disponibilidade e ter você aqui conosco. Obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer também. Sociedade Civil. Parabéns pelo trabalho. Belíssimo trabalho que vocês desenvolvem lá na comissão. E vocês também.